Olá, meus amados, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: o que é uma seita? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Mas antes de entrar no tema, eu quero pedir ao meu irmão e à minha irmã que se inscreva em nosso canal. Logo abaixo do vídeo tem a palavrinha se inscrever. Você toca nessa palavra se inscrever. Logo do lado vai ter um sininho. Você toca também nesse sininho, que é o sino das notificações, para que todas as vezes que a gente enviar um vídeo para esse canal, você seja notificado. E não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos, para que outras pessoas também alcancem o conhecimento da verdade. Pois bem, o que é uma seita? Primeiro eu quero começar pontuando dizendo o seguinte: existe na Bíblia 3 tipos de doutrina. Estou falando da Bíblia. 3 tipos de doutrina mencionado na palavra de Deus: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina dos demônios. A Bíblia menciona 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de demônios. Então a gente precisa distinguir cada uma dessas doutrinas, para a gente não confundir a doutrina do homem com a doutrina de Deus, com a doutrina dos demônios com a doutrina de Deus. Então a gente precisa separar o que é doutrina do homem, doutrina de demônios e doutrina de Deus. Infelizmente, muitos têm feito aí essa mistura, atribuindo doutrina de homem à doutrina de Deus, atribuindo doutrinas de demônios e jogando para a doutrina de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado em saber separar as coisas. Quando é o que é doutrina de Deus, que é a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Quando é doutrina de homem, que não é doutrina de Deus, doutrina criada por homem, doutrina criada por denominações, né, por templos, por líderes, e doutrina de demônios, né, que é criado pelo próprio diabo para tentar distorcer a verdade de Deus. É mentira. Então, uma seita faz isso. Uma seita o que é uma seita? É um grupo religioso. Uma seita é um grupo religioso que não tem compromisso com a doutrina de Deus, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra do Senhor. Isso, né, é uma das suas definições. É não ter compromisso com as escrituras sagradas, não ter compromisso com a verdade. Sempre uma seita nunca segue a palavra. Ela segue o que o fundador está falando, o que aquele líder que fundou aquela denominação está falando, né? E por sua vez, aquele líder não segue a doutrina da palavra de Deus, não segue o que a Bíblia nos deixou, mas segue aquilo que ele interpretou, aquilo que ele acha que a Bíblia está falando, aquilo que ele pensa que deve ser, e passa para os seus fiéis, que segue a ele uma doutrina distorcida, errada da palavra de Deus. Isso é um dos pontos fundamentais, né, que identifica uma denominação, uma seita. Quando aquela denominação não é fundamentada na palavra de Deus, mas sim fundamentada na doutrina de homem e doutrina de demônios. Então, uma seita nunca segue a palavra de Deus. Uma seita, esse grupo religioso, denominado como seita, sempre vai seguir uma doutrina, um ensinamento distorcido da palavra de Deus. E aquele grupo religioso passa a seguir mais o fundador do que
a própria palavra de Deus. E eu poderia citar vários grupos sectários, várias seitas, que eu quero já alertar o meu irmão e a minha irmã. Eu quero aproveitar esse vídeo para alertar ao meu irmão e a minha irmã, já citando algumas seitas que é denominada como seita. Por que denominado como seita? Porque não tem compromisso, esse grupo religioso não tem compromisso com a verdade. Mas você pode me dizer, mas eles lêem a Bíblia, eles ensinam a Bíblia. Não, eles lêem a Bíblia, mas interpretam como convém. Eles interpretam a Bíblia do jeito que eles querem interpretar. E às vezes, para adaptar com a sua doutrina, eles distorcem os versículos bíblicos para ficar de acordo com aquilo que eles criaram como regra de fé e prática para a denominação deles. Como, por exemplo, vou citar aqui algumas seitas conhecidas, né, no Brasil e no mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Congregação Cristã no Brasil é outra seita, né? Já citei duas. A Igreja do Sétimo Dia é uma seita. A Congregação Cristã no Brasil é outra denominação que é considerada uma seita, né? As Testemunhas de Jeová é conhecida como uma seita porque não tem compromisso com a verdade, mas sim compromisso com o fundador dessa seita ou dessa religião, ok? Então, eu posso citar também Igreja Unificada e entre outras, e entre outras. Eu vou estar fazendo um vídeo, sobre cada seita. Vou estar fazendo um vídeo sobre as Testemunhas de Jeová. Eu vou estar falando sobre a Cristã no Brasil, né? Cada um vídeo eu vou falar sobre uma seita diferente e os seus erros doutrinários e os seus ensinos errôneos diante da palavra de Deus. Então, uma seita é um grupo sectário que segue um líder, que segue um fundador, que ensina aquilo que a palavra de Deus não nos ensina. Queridos, temos que seguir a palavra de Deus. O nosso guia, o nosso manual de regra, fé e prática é a palavra de Deus. O que passar disso deve ser rejeitado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.